Lembro-me que estava a conduzir. Ouvia-se o som da faixa mais à esquerda da ponte. A saída de casa não tinha sido tranquila e, naquele instante, surgiu-me este encontro de amigas. Eu a fazer perguntas e a desfazer as minhas dúvidas. A diminuir as inquietações de mãe. Eu a pedir ajuda e a querer partilhar as minhas dores da maternidade. Todos os pais e as mães precisam de uma happy hour. E aqui está ela. Beberam? Não, ainda não. Não, também não. Ok. Mas espera aí, deixa eu ver qual é o tema. A Joana é a minha amiga mais voadora, sempre cheia de sonhos e pronta para os cumprir. Desde que a conheço que queria ser mãe, cedo e de muitos. Só não tem uma equipa de futebol porque foi ameaçada pelo marido, não é? Ela é a mãe que sabe, que nós, mãe, afinal, não sabemos assim tanto, não é? A Sofia é a minha prima, afilhada amiga. Lembro-me dela na idade das birras e nas confissões de adolescente. Depois a idade deixou de fazer diferença entre nós e hoje já não sou a prima mais velha, já somos conselheiras. As nossas conversas funcionam tipo medicamento. A Janete tem as covinhas mais simpáticas quando sorri. Tem este ar frágil, mas não parte e é muito guerreira. Decidiu emigrar quando ainda não estava na moda. Primeiro foi Luxemburgo, depois Inglaterra e agora Paris, não é? É uma mamã muito recente e gosto muito que estejas aqui, claro. E agora estava a ver chorar. Ouviu falar da mãe. Mas eu acho que ele vai dar um biberão. É muito recente. Portanto, ir a qualquer lado é levar sempre o bebê atrás ainda. Sim, sempre. Andar sempre com ele, uma logística sempre muito grande, ainda não sai com 2 mudas de roupa, ainda cometo aqueles erros principiantes, que é não sair com muda de roupa para mim e depois acabo... Exato. Claro. E o choro afeta-te, por exemplo? Sim. Muito, não é? Sim. E eu falo com muita gente e dizem-me, os bebês choram, é normal, mas eu não sei, há qualquer coisa que quando ele está a chorar, eu volto para casa e aflige muito até o sair e saber que ele pode chorar, ou quando estou na fila do supermercado e ele começa a chorar, começo a entrar em stress, ou já estou em stress ainda antes dele começar a chorar. Eu acho todas. Mas é verdade que com o tempo nós vamos arranjando estratégias e vamos acalmando-nos e começando a perceber também como é que os podemos acalmar. Mas, Janete, a logística não vai melhorar. Só vai piorar, não é? Quando vierem os brinquedos. Quando for a fase das papas. Mas agora calou-se, viste? Sim, já está tudo calminho, podemos respirar. E achas que te aflige mais por ele ou pelas outras pessoas? Porque eu às vezes acho que também é pelos outros. É pelos outros, isso é que ainda por cima não devia ser, não é? Nós vamos pensar porque é que ele está a chorar, mas é o que é que os outros vão pensar, que eu não sou boa mãe. Exato, ele está a chorar. Há sempre qualquer coisinha ali, não é? Aconteceu um menino estava com a mãe na fila do supermercado e ele começou a chorar e ficou muito vermelho, não é? Porque fica enervado e ele perguntava à mãe porque é que ele está a chorar e eu pensava para mim, não sei porque é que ele está a chorar, pode ser tanta coisa. E isto já foi, ele na altura tinha um mesito e tal e a mãe, o menino já tinha, sei lá, 10 anitos e ela dizia, porque se calhar tem cocó, porque se calhar está com fome e eu ouvi os conselhos e eu espero que eles não me perguntem porque eu não sei. E sentimos muito inseguras. É esse início. E o choro mexe muito connosco, sim. Não é? Eu acho que sim. Sim, e acho que é tudo. Eu não acho... Então, no início, depois sim. Depois eu pelo menos, sinto isso. Depois, mais tarde, então, naquelas fases das birras, também é muito pelos outros. Mas sim. Quando eles são muito pequeninos, eu, por mim, assim, em 2, 3 meses... Era mesmo insegurança, era mesmo o que é que se passa. Aquilo, porque tu não controlas, não é? Isso mesmo, o que é que se passa, como é que eu vou calar? Porque a Alice chorava muito, muito e saber que aquilo, vou tentar de tudo, ou seja, era o saquinho de água quente, era abanar, era subir escadas, era descer. E tu sabes que aquilo não vai parar. Exato, nas próximas horas. Eu acho que aquilo é que te aflige. Por isso é que antes de chorar tu já estás aflita. E porquê é que só somos boas mães quando eles não choram? Também é uma questão. Não sei, também não sei.
quer dizer, o ser boas mães ou não, não é? Não, eu acho que... Mas é isso. Mas é um bocadinho esse pensamento que às vezes temos, não é? Lá está, fazemos tudo pelo não estar a chorar. Eu não acho isso, que seja de não, porque o chorar, não, às tantas, não é bom, como é óbvio, não é? Não é? Tu, quando, se o choro é alguma coisa, não quer dizer que nós não somos boas mães, é dizer que ele está a pedir-nos qualquer coisa e nós, não é? E portanto, estamos ali a tentar acudir. Claro que quando não conseguimos acudir... Nem sempre depende de nós, não é? Deixamos frustrados. Mas às vezes acaba só por ser uma descarga emocional do bebê, não é? E às vezes nós não podemos fazer nada a não ser estar lá, exatamente. Mas é verdade que se sente muita crítica, às vezes, quando as pessoas olham, não é? Mas às vezes também somos nós que estamos a interpretar isso pela nossa insegurança que reflete Nós nisso. achamos que quando saímos com o bebê chorar e acabamos por atrair um bocado a atenção. Mas eu acho que ainda há muito pouca gente a oferecer-se para ajudar. Isso eu sinto, e ainda elas já são mais crescidinhas, mas à saída do avião aconteceu-me, por exemplo, estarem as duas a dormir e eu não sabia, estava sozinha com as duas, como é que eu as levo as duas, e não houve uma única pessoa a perguntar-me se podia ajudar de alguma forma. E isso faz-me um bocado de confusão. Eu acho que não foi só por estar ali, porque depois pensei, se calhar as pessoas, em termos de segurança, não acharam que fosse porreiro, então no aeroporto, não sei o quê, mas acho que não é só isso. É mesmo durante os voos, nós mais facilmente, uma criança a chorar, do que nos viramos para trás. E nós agora que somos mães, se calhar já temos mais essa consciência. Exatamente. Eu, por acaso, revi muito. Eu vi agora de avião pela primeira vez e eu revi muito. Eu pensei muito em mim, ainda antes de ser mãe, como é que eu encarava quando uma vez chorava no avião. Embora eu soubesse, é preciso ter paciência, mas nunca pensei em, se calhar, aquela pessoa que precisa de ajuda, se calhar precisa só de se distrair, ou podemos só falar com o bebê, e pensei muito como é que era antes e como a minha perspectiva mudou. Um bocadinho mais egoísta, género, se está um bebê ao pé não é bom, não é logo. Sim, mas compreendes muito mais, não é? Sim. Eu também acho, ouves chorar e... Desta questão eu também senti durante a gravidez, por exemplo, existe uma lei, não é, que te permite passar à frente das filas e essa lei tem algum propósito, não é? E a maior parte das pessoas acaba por não... Quer dizer, eu lembro-me que eu já estava, há um ano atrás, estava com 8 meses, já tinha um barrigão e nas filas as pessoas, era raro as pessoas que ignoravam, quase como uma coisa que estava evidente ali, não é? E há muito pouca solidariedade, e mesmo dentro das mulheres, eu achei... Mas isso mudou agora, eu acho que mudou muito em Portugal, ultimamente, porque eu também tinha essa sensação e como agora estou fora e quando vim a Portugal a última vez estava grávida de 6 meses e senti-me uma privilegiada comparando com a minha vida em França, que fingem que ainda por cima o telemóvel é a melhor desculpa para fingir que não vi que a pessoa está aqui uma grávida com uma barriga que chega ali. Exato. Vamos falar nelas, nas mamãs e nas mamas. E eu gostava, porque acho que então é um tema que não se fala muito, se começar pela Janete, se fosse possível, claro que sim. Isto porquê? Porque a Janete, há alguns anos, não é? Tiveste cancro da mama. Sim. E quando não achavas sequer que podias ter um filho, hoje tens um filho e amamentas. Sim. E há de facto aqui uma grande falta de informação. Como é que isto está a acontecer, não é? Queria perceber um bocadinho esta experiência. Isto já vem de há algum tempo atrás, portanto já passaram mais de 10 anos. Eu tive o câncer da mama com 21 anos, na altura foi um dos casos, penso que foi o caso mais jovem, não é? Jovem em Portugal, sim. Portanto, é normal que também seja um caso onde os próprios médicos não sabiam muito bem o que é que se ia passar. Por isso, nessa altura, acabei por fazer os tratamentos todos que uma mulher de 40 anos faria, se calhar uma jovem... Pelo tipo de cancro que eu tinha um tumor de origem hormonal que foi retirado e na altura não precisaria de fazer, por exemplo, a quimioterapia, mas como num corpo muito jovem as células multiplicam-se a uma velocidade maior e então, pelo simples não, vamos fazer a quimioterapia, uma quimioterapia forte, para ter a certeza que não fica ali nada, fiz radioterapia, fiz hormonoterapia. E na altura, quando fiz principalmente os tratamentos de quimioterapia, o médico avisou-me, provavelmente não vai poder ter filhos. Com 21 anos, a notícia não foi assim... Foi dura, não é? Apesar de, também eu acho que a idade tão jovem que eu tinha, não... Não tem o peso também que se calhar teria mais Sim, tarde, não é? porque para mim ainda estava muito distante da maternidade. Embora na altura pensasse, na altura pensasse, deixou-me triste, chorei, mas acho que o impacto foi diferente.
se fosse agora. E na altura nem pensei na questão da amamentação, até porque eu lembro-me de ser mais a minha mãe e dizer, o médico também disse que... na altura ele disse que eu poderia eventualmente amamentar, mas na altura era uma questão que não... Sim, não, era longe ainda, por mais que seja duro, com certeza, não é? E pronto, e depois com a idade, com o tempo, como fui sempre sendo seguida, comecei a pensar nas questões da maternidade, embora ainda fosse um pouco distante, mas queria estar sempre informada e percebendo... E há informação ou tens dificuldade? A informação que eu obtive foi sempre dos médicos. Na altura, depois, eu fui para a Inglaterra e, como continuei a ser seguida, coloquei a questão ao médico, que me disse que não poderia amamentar, provavelmente não iria poder amamentar. E a questão, mas poderia eventualmente ter filhos, porque quando acabasse os tratamentos hormonais, que entretanto acabei quando estive na Inglaterra, a menstruação voltou e o facto de ser menstruada significava que estava a ovular e que eventualmente podia ter filhos. E eu sempre fui deixando passar e sempre pensei, logo se vê na altura, quando decidir, logo se vê. Coloquei a questão também da adoção, como é óbvio, era uma ideia que eu tinha sempre ali paralela como plano B. E entretanto, como estava em França, continuei a ser seguir e foi nessa altura então que decidi, sinto que, embora nunca estejamos preparados, sinto que agora vamos tentar e tinha noção que o processo poderia ser longo e então dei-me algum tempo, eu tinha um DIU e decidi tirar o DIU e engravidei. Engravidei logo, o período já não me apareceu mais. Ainda bem que achavas que estavas preparada, não é? Isto para dizer o quê? Que durante esse tempo todo, de vez em quando fazia pesquisas na net, não encontrava informação nenhuma, encontrava de vez em quando uns sites americanos, mas era precisamente cancro em mulheres que já tinham tido 40 anos, que já tinham tido filhos e que depois tinham uma segunda gravidez, mas muito pouca informação. E os médicos, eles próprios tinham opiniões diferentes e eu não sabia muito bem o que é que vinha aí, o que é que me esperava. Claro. Eu também fiz um bocadinho de pesquisa antes e realmente não se encontra muita coisa, não é? Penso que agora começa a haver um pouco mais. Pronto, e há ali, de facto, tem muito a ver com o tratamento que fazes, não é? Sim, supostamente. Exatamente. E semente, não é? Se é tal... Porque às tantas pode deixar de produzir leite, não é? A questão da amamentação tem a ver também com as células que tu retiras do peito. Eu, na altura, retirei o tumor e retiraram as células envolventes. Por isso é que não saberíamos se eu teria tecido suficiente para poder produzir leite. E era uma questão de... logo se vê, mesmo depois do parto, portanto, naqueles primeiros dias em que estamos a aprender a amamentar, nós tentávamos e as enfermeiras ajudavam a tentar a extrair leite, mas o bebê pegava muito mais facilmente no peito que estava a produzir o colostro. Do que no outro, e até porque um peito, e aí eu percebi logo na gravidez, um peito aumentou e o outro não aumentou. E eu já tinha ali um indício que não ia provavelmente poder amamentar. E amamentas hoje de um só? Só. Na altura, quando fiz a preparação pré-parto, a enfermeira disse-me um seio, uma refeição, 2 seios, 2 refeições. Por isso, com um seio à partida... Está totalmente errado. Totalmente errado. E eu, na altura... Basta uma mama para produzir o leite. Como? Sim, a minha mãe amamentou só com uma mama. Não, mas é isso que eu estou a dizer. Sim, um seio, uma refeição. Ou seja, eu podia... Basta uma. Estás a perceber? Um seio corresponde a uma refeição. Uma refeição, portanto, a um bebê. É isso. Não é preciso mais, não é? Exatamente. Pois, por isso é que as grávidas de gêmeos conseguem amamentar, às vezes, exclusivo 2 ao mesmo tempo. Exatamente. E, portanto, eu sabia que tinha ali uma opção, portanto, decidi tentar. E está a correr bem, apesar de não ter sido fácil ao início, mas eu acho que isso é para toda a gente.
Sim, mas o conselho para quem passa um bocadinho também por isso, não é? É realmente os médicos são aqui a grande ajuda. Enfermeiros, médicos, deve ser isso. Sempre aconselhar, sempre deve sim, ser. apesar de eu também percebo que existe pouca informação, não, nem é isso, existem poucos casos. Portanto, os próprios médicos ainda não sabem como é que é onde aconselhar. As enfermeiras sempre me ajudaram a amamentar, e embora elas também me dissessem, ainda por cima ao início, quando estamos muito frágeis e estamos a aprender a amamentar, elas também me disseram, não se preocupe, pode dar um biberão, Exato, não há outra problema. opção. Até porque... Tirar também um bocadinho a culpa, não é? Exatamente, e o José é um bebê que tinha muita necessidade de sucção, então queria estar sempre na mama, e quando ao início ainda não sabe mamar, depois faz ferida, Doente. depois está muito sensível, e tu só tens aquele... o Das facto da dúvidas enfermeira, exatamente, e a enfermeira acabava por descansar. Ok, não há problema, há um biberão, mas nós acabamos por ter sempre aquele, não, eu vou conseguir, estou a sofrer, mas... É isso. E isso eu acho que isso é para todos, não é? Agora aqui o lado da amamentação tem essa coisa muito animalesca, de alguma forma, que eu acho, não é? É muito a sensação de a tua cria nasce e tu queres alimentar, ou seja, é automático, não é? Tens que a alimentar de alguma forma, aquilo dói-te, tu estás ali contraidíssima, mas é que a questão das mamas mudam de perspectiva na nossa vida, e eu acho que nós acabamos por encarar de forma diferente e vamos à luta. Sim. Sim, isso eu também concordo plenamente. Quer dizer, eu lembro-me, eu andava em casa de mamas ao léu, porque aquilo era feridas e feridas. Exato. E tu andas assim para lá. se cicatrizar mais assim? Tu nem queres um algodãozinho, não queres nada. E portanto isto muda completamente, não é? E é isso, e é muito mais tema e às tantas depois falaste também noutra questão que é o biberão, que muitas vezes isso acho que também é outro tema, que não é um problema, não é? E nós muitas vezes, porque somos, e isso vem daí de um bocadinho das preparações que temos, quer dizer, esta coisa que hoje temos que dar, o leite, não é, da mãe é muito melhor, e tudo bem que seja, mas quer dizer, o biberão não é um bicho de 7 cabeças, e nós, nessa situação, parece que contrariamos. Não é um inimigo, não é? Não é um inimigo, não é? E é doloroso para nós gerir isso, não sei, se passaram por isso também. Sim. Eu lembro-me que eu planeei amamentar e amamentei, e lembro-me de ter sofrido tanto da primeira vez, porque também não sabia, apesar de ter feito preparação para o parto, não sabia que podia chamar uma conselheira de amamentação a casa, que me ajudaria, e acho que queria pensar que não precisava. Não, isto vai passar, não sei o que, tinha o David a apertar-me o pé ao mesmo tempo que eu dava mama, porque tinha dores horrorosas. Mas depois enviei uns vídeos a uma amiga e disse, não, mas a pega está bem feita, o que é que se pode estar a passar? Tinha dores horríveis. Mas lembro-me de pensar, eu vou conseguir, e a minha mãe na altura disse, isso vai passar, a dor vai passar, vais ver, filha, vais ver. Mas até a minha mãe, que me amamentou durante 2 anos e que acho que foi assim a minha referência para que isto corresse bem, eu também vou conseguir, para ter esse tipo de pensamento e de expectativa também, foi a primeira pessoa a dizer-me assim, Joana, se vis que não está a dar, não está a dar. Não há problema nenhum. E porquê que nós temos não sei. Porquê que temos esta coisa? Também não sei. Que queres dar o melhor possível de ti. É como se isso refletisse a tua dedicação também à causa. Mas eu acho e tu não queres ser uma mãe menos dedicada, ou uma mãe que desiste. Quer dizer, é a tua filha, a coisa mais importante da tua vida... Acho que também é a segurança que tu sentes no início, também, não é? E aquilo é o teu papel, não é? O teu papel é a tua função e tu não estás a conseguir cumprir com a tua função, não é? E isso depois põe-te em causa. Exato, acredito que isso seja um peso enorme para muita gente mesmo, e que se calhar podia estar a desfrutar melhor daqueles momentos, aqueles primeiros momentos com o filho, e não está porque se impôs essa... E é uma função, atenção, que também nos vendem, entre aspas, não é? Também. Eu acho que somos muito hoje, porque isto depois tem fases, não é? As nossas mães... Eu acho que, por exemplo, no curso de preparação para o parto nos ensinam muito sobre a questão da importância da amamentação, mas não nos ensinam a amamentar e como é que e depois a ter esse suporte que é fundamental no início, nos primeiros tempos, até a amamentação estar estabelecida. E sem esse suporte, muitas vezes as coisas não correm bem, não é? E ninguém nos conta e depois as pessoas não contam também as suas histórias, não é? Aquilo que não corre bem, os problemas que tiveram, não é? Nós fazemos no curso, a ideia que passam é que é uma coisa fácil, é uma coisa... isso não. Eu senti isso, por acaso. É fácil. Até porque não era uma questão, eu pensei, vamos tentar, mas não...
quando eu penso em tudo o que vivi durante os primeiros tempos da amamentação, eu não estava Preparada? Eu também não. Tanto Senti o foi mesmo. que Nunca se está, eu acho, porque nós não conhecemos o bebê, nem sabemos se... Eu lembro-me que a Luísa percebeu logo com muito mais facilidade o que é que tinha que fazer do que a Isabel. Apesar de eu achar que a pega... A Luísa é a minha segunda filha, a Isabel é a primeira. A pega estava bem feita, acho eu, pelos vistos não estava, porque já me disseram, não, se doía, havia alguma coisa que não estava a 100%. Não é suposto doer isso tudo, e eu tinha dores de morte. E com a segunda acho que correu melhor, também porque já tinha toda uma experiência. Eu sou a única daqui que tu só tens um filho também. Sim, és a única com A única com dois. Pronto, eu na segunda já achei mais fácil. Mesmo assim não foi, eu achava que ia ser muito mais fácil, porque já está tudo calejado, estas mamas já estão aqui prontas, isto agora vai ser super fácil. E não foi, porque ela mamava muito tempo, muitas vezes, e foi mesmo assim, mas pronto, sobrevivi ao primeiro mês, para mim é a minha primeira meta eu tinha essa referência da primeira, foi ali 1 mês e meio de dores e depois passou, nunca mais tive e adorei a partir daí. E com a segunda foi só essa questão de me fazer demasiado tempo, muitas horas. Às tantas eu adormeci ao lado dela a dar de mamar e pronto, era assim. A nossa vida passava-se na mama, foi mama. E choro. A partir do primeiro mês, que ela o primeiro mês não, teve sempre muito bem. Mas dormia a noite toda, não se pode ter tudo. Que sortudo. A segunda filha dormia 12 horas de seguida, até aos 6 meses, e depois acordou Depois para a mudou, vida e pensou, mudou. espera lá. Exato, a minha segunda filha já não vem estragada, entre aspas, eu estou a ser irónica porque eu sei que é normal os bebés acordarem durante a noite e precisarem de nós, etc. Mas eu É normal, estamos a dizer não é? É isso, é normal, não é? Mas custa, não é? Nós também nunca falamos sobre isso. não é? Durante a noite. As horas das Ele agora está... É assim, eu acho que ele está o que a pediatra me disse é que ele está numa fase de transição, porque ele começou a fazer 3 vezes durante a noite, que eu precisava de mamar, e de repente começou-me a fazer todas as horas. Eu tinha assim 3 dias em que ele acordava todas as horas, estava desesperada. Então, ao 4º dia eu disse, vou dar o biberão à hora de dormir, não mudou nada e depois acabei por dar a mama e ele até voltou ao método que estava a fazer antes, portanto às 3 dormia 3 horas, depois acordava passado 2 horas e depois voltava a dormir, a acordar todas as horas e andou nisto e esta noite, pela primeira vez, ele acordou uma vez e eu acordei meia hora antes dele com a mama, com uma pedra que nunca me tinha acontecido e eu dei por mim a dizer, acorda, que eu precisava que ele mamasse e tive ali uma hora que eu não consegui dormir porque precisava de que ele mamasse. Pois isso é outra coisa também, que é isso, que somos completamente diferentes, não é? Eu lembro muito bem, lá está, de ir ao cinema com uma amiga, também com o bebezinho, e ela, imagina, a hora do cinema, ela teve que ir a fugir do cinema porque já estava com aquilo a rebentar e não dava, e eu nunca quase senti uma vez ou duas, nunca tive isso. Possivelmente, não faço ideia depois como é que era isso. Eu tenho que contar esta. Eu tive uma vez num festival de verão que resolvi ir, não é? Aquela coisa que nós também temos esses momentos de emancipação. E quero-me ir, agora divertir um bocado. Péssima ideia, porque ela mamava tipo na hora quase, lá está, e estava habituada sempre a produzir. Tive que ir para aquelas casas de banho horrorosas, micro, tirar leite. É inusitado, tipo, no meio de um espetáculo, está toda a gente bêbada, eu tirar leite, tipo, nem podia beber naquela altura aí, não podia mesmo nada, nem um copinho. E estive ali a tirar leite a ouvir os concertos lá ao longe. E eu pensei, pronto, o meu corpo não está preparado para estas andanças, para estar tanto tempo. Porque no cinema ainda são 2 horinhas, agora ali era imenso tempo. E eu ir embora. Quando eu voltei a trabalhar, também era um dos cenários, era aquela coisa, ir para a casa de banho, tirar com a bomba. Sim, era horrível, é isso mesmo, estar ali. Não sei o que. Casa de banho. Ai, sério, aquilo também era assim um bocadinho. Uma das coisas que eu passei durante a noite foi, pelo menos eu só tenho uma pedra, porque neste caso eu só pensava como é que ia sentir isto nos 2 peitos. Para que lado é que tu te deitas? Não, mesmo porque eu estava deitada para o lado que dói e eu não tinha outra posição. E depois quando eles pegam nessa altura, sôfregos, não é? Sim. Assim, mas por um lado sentes... Mas depois é alívio. Eu lembro que tu dizias também no início, assim, super... aquela fase dolorosa de ter leite ou não ter, porque depois eu acho que é outra questão, que é encaminham-nos para amamentar é muito bom, mas depois tens a outro lado que é, vais ao pediatra e, o bebê não está a crescer, o peso, não é? Se calhar o leite não está a dar. Portanto, vivemos muito com isto. E eu lembro da Sofia no início dizer assim,
nos cursos de amamentação, ou sei lá, no curso de preparação para o parto, vendem-nos, por exemplo, os discos, É verdade. mas eu não Sim, preciso sim. dos discos para nada e tu voltei achas que vais ter imenso muito sobre leite. isso, sim. Eu comprei, lá está, estava na lista das coisas que eu levava à maternidade. Então eu comprei os discos de amamentação e eu nunca usei o raio dos discos de amamentação. Mas também também não. não é. A partir é um sinal. Há pessoas que não conseguem extrair leite com a máquina, por exemplo, e a criança mama exclusivamente imenso tempo e cresce. Ou seja, não é. Mas isso essa informação significativo. às vezes não Pois. te é dada, não é? Porque às tantas tu ficas com a expectativa de até molhares a camisola, que é bom sinal, e depois não olhas e ficas a pensar que não estás a produzir o suficiente, não é? É isso, acho que sim, não nos informa o suficiente. Já eu estive no supermercado. Me esqueci de pôr discos uma vez e correu mal. Foi Miss T-shirt molhada. Eu contei, foi um desconforto total, é horrível. Preferia, por exemplo, não ter. Lá está, Não, nunca, isso é- eu nunca passei por isso, nunca Eu tive isso com... essa experiência. Eu não sei se vocês chegaram a ter, mas porque isto fez há tudo e mais alguma coisa, não é? Havia há umas coisas de silicone. Sim, que surge. Depois, como também umas conchas, Sim, né? sim, Só que ele tem sim, buracos, sim, não sei sim, o quê. é isso, E eu também não pus o disco, e como a Joana, também estava eu muito bem no fórum, sei lá o quê, e também comecei a ficar com aquilo tudo molhado, porque aquilo precisava do disco, não é? Olha, eu não sabia. Porque ele tem buraco. Não sei, olha, a minha Eu pus ao início para não magoar quando o peito estava Isso mesmo. sensível, mas aquilo acabava por me aleijar porque fazia pressão e o melhor era mesmo andar ao léu. Mas sempre pus sem disco, por isso também nunca precisei. aconteceu. Pois, eu naquela vez, depois aconteceu, se calhar também foi assim, uma vez, mas sim. Mas foi daquelas expectativas, no fundo, que é Eu acho que criada, isso não é? nem se pode Depois, levar com essas coisas, não. acho eu. Não, acho que é só para casa. São aquelas conchas coletoras, não é? Isso. Isso é só para quando estás a, imagina, estás a amamentar e o outro fica a recolher leite. E há quem aproveite depois esse leite até. Mas por acaso não sei se pode. Mas eu acho que aquilo não, acho que o objetivo é Não é exatamente. Não, acho que é o aliviar, porque aquilo afasta-te e não está em contacto com O mamilo não está em contacto com isso. E é para respirar, Mas exatamente. em cima só, não é? Só Não, em cima. Não, Acho que é é numa mais mão. também. Então não é a mesma coisa que eu estou a pensar. Acho que sim. Eu nunca usei, mas eu acho que sim. Eu tenho lá em casa. O que eu tenho é Podia ter o buraco, é na zona do mamilo. E depois tem a concha. E então o mamilo não toca no sutiã. Mas isso não tem uma coisa Acho que esse é o objetivo. Não, é isso. Acho que Calhar é eu esse o preciso de concha. objetivo. É esse. Que é para respirar. Exatamente. É isso mesmo, porque depois aquilo estamos todos sim. cheio de feridinhas, não é? Muito creme. Muito creme. Ai, muito leite, creme. não é materno. Antes, e na gravidez ainda, não é? Ou ninguém começou antes? Eu Há esse mito, mas eu isso comecei não serve- 10 dias mas antes. não serve para nada. Não serve para nada. Quem diga que não é. A primeira vez que vi aquele creme. Não é depois- nada como a sucção. Não, porque não tem a ver com a hidratação, não faz sentido sequer utilizados antes de estar a amamentar, é assim mesmo um mito. Pois é mito depois ali. Eu andei realmente ali, eu própria, A simular massacrar. antes, Sim, isso também não se deve isso não fazer, foi, já me disseram, mas por me causa disseram que das sim. contrações. E depois não era, exato, pode acelerar. Sim, pode acelerar o parto, sim. O quê? Mas espera lá, mas Se tinham que estivesse estimular. a estimular, a mexer, até era a minha avó, eu acreditei, não é? Claro. Filha, não, isto tens de começar já e a massacrar um bocadinho, a mexer e eu ali. Que é para se habituar, há uma habituação. Exato, mas depois não tem nada a ver. Eu pus aquele creme horrível, que a primeira vez que eu vi aquilo também. era rijo. É aquele creme E- muito pegajoso. É o Furlan, não é? Furlan. Mas andei tipo 10 dias. 10 dias antes, mais ou menos, disseram para começar e eu comecei a hidratar. Olha, se calhar Não- tinha sido pior se não tivesse posto. Sim, no meu foi assim. Sim, mas não nesse foi. caso não faz mal, Eu não tive é um assim extra. tantas Não, eu não não tive faz assim nada, tantas não é? dores. Tu não tiveste muitas vezes, Não. Tive um bocadinho aqueles primeiros dias sim, mas não tive. Depois acabou por ser um bocadinho aquela. Eu antes eu achava que eu não queria amamentar, achava eu antes de engravidar. Depois na gravidez fica, não sei, senti um bocadinho. bichinho de... Acho que sim, foi isso. E depois e adorei, gostei mesmo muito da sensação de amamentar. E nem estava à espera disso. Só que para mim depois não foi a dor, foi o cansaço daquela coisa, de qualquer coisa, era a mama, a mama. E tu não fazes nada. E portanto, eu tenho uma amiga que tem agora uma bebé também, quer dizer, e ela própria diz, quer dizer, o facto de não amamentar tem uma independência, digamos assim, e tem a vida normal, e nós não, nós há ali durante muito tempo, e outra coisa é às noites também, não é? Muito aquela coisa do chora, Tem que tens ser que a ser mãe tu, que... pelo menos no meu caso, que eu era só Resposta mama. para tudo. Eu, por acaso, a questão da amamentação, eu queria experimentar porque sabia que era o melhor para o bebê, mas o que eu não estava à espera que acabou por me acontecer ali nos primeiros tempos foi precisamente o facto de estar ali sempre para o bebê, sempre a dar mama.
eu criei ali Uma aversãozinha. uma não é? aversão, Eu que eu também tive essa estava, fase. que eu estava triste comigo mesma e frustrada porque eu devia estar a ter prazer e estava a ter uma aversão que é só mama. É como se é aquele lado mulher e de repente mãe e em que desaparece. Sim, Exato. a tua individualidade, E a mama era não é? para tudo, eu tinha que estar sempre ali. E assustou muito, e até nem foi a questão da dor ao início mesmo da pega, mas a questão da dor não disponibilidade, não é? Da foi disponibilidade. o que mais me afetou ao início, foi mesmo eu para o bebê era só a mama. Eu também. E eu sentia que a mama resolvia tudo, mas que tinha que estar sempre ali. Se ele chorasse, às vezes era só para. A Xuxa, Era a Xuxa. diz aquela coisa que Até porque ele dizem, não seja o que aceitava for, a Xuxa. aquilo é ótimo, não é? Exato. Para eles, como é óbvio, não quer dizer que não. E assustou-me um bocadinho, de repente eu vou ter que estar sempre ali, a minha mama sempre disponível, ainda por cima só tinha uma e estava muito sensível e assustou-me Pois, ainda muito. por cima só tinhas uma, pois é que nós vamos alternando. E agora lembrei-me daquela questão de nós... Quer dizer, eu tenho duas, Tínhamos- mas só eu tenho as duas, mas só houve uma que produzia o leite. Não, e aquela coisa temos que apontar. Não apontavam, onde Isso é dei a outro mamã. mito, mas isso é é outro outro mito, mito, porque é isso sempre é que eles outro quiserem, mito. supostamente. Exatamente. Não, é outro não, Na mas primeira, de sim. alternar. não, Mas qual é que é? Sim, eu eu não precisava, apontava. porque eu sabia bem. Eu sabia, eu Eu percebia não, logo. pois eu tinha que apontar. Porque eu ficava com uma Para saber grande... qual é que eu tinha dado anteriormente, Como eu tinha percebes? pensado nisso, se era a esquerda, se era a sim, direita. É isso, eu tinha uma Pois, aplicação. Na primeira também apontava, mas eu sabia sempre. Eu sei que a tocava em ti, aplicação- qual é que estava mais cheia. Eu não. Pois Porque lá está, eu é não difícil. tinha assim... Mas esta aprendizagem nós precisamos de fazer depois na prática, não é? Que não é algo que a gente aprende no curso, ou que às vezes precisamos ter ali alguém que também nos ajude a perceber quando é que é a altura para mamar, não é? Como é que o nosso corpo vai reagir a isso, a Isso eu mudei adaptação. mesmo. Da primeira para a segunda filha foi. Na segunda eu sabia que havia pessoas especialistas que estudaram Exatamente. isto e Eu também só há descobri uma depois. médica pediatra que é especialista tipo, número 1 em amamentação e eu sabia que podia contar com ela. E é com isso, há uma bocado outra falaste disso, enfermeira. ajuda realmente. Pá, eu ajuda. nunca- E eu estava em Santarém da segunda, a achar que não ia precisar de ninguém, mas assim que eu percebi que precisava, porque a subida de leite foi dolorosíssima outra vez, tipo, sem eu conseguir dar vazão, depois ela dormia às tais 10, 12 horas de noite e eu tinha que ir para a casa de banho extrair, eu não aguentava, enquanto o meu corpo não se habituou àquilo, portanto o dia era imenso tempo e depois durante a noite não mamava. Ótimo, por um lado, por outro, aquela primeira semana ou acho que foram 2 semanas terríveis, em que eu podia estar a dormir, eu adoro dormir e não estou porque estou aflita. Mas pronto, consultei logo e pedi logo ajuda e por Skype ela ajudou-me. E da primeira, porque é que eu não fiz isso? Tive 1 mês e meio a sofrer. E com são dores. o quê? É uma Dicas? O que é estupidez. que é? São dicas, tem a ver com posicionamento. E acho que também trabalha muito na nossa Cabeça, no nosso confiança. psicológico. Exato, Exato, muito. sim. Muita voz para já é Suporte. calmíssima. Eu é Patrícia Paiva, que aconselho toda a gente, já agora. E ela a falar comigo, uma voz muito calminha, muito... E não sinto aquela coisa, aquela imposição da parte dela, que para mim também só se servia uma pessoa assim, do género, não, mas tem de ser, mas não sei o quê. Se fosse assim uma pessoa do género, não, é tudo... vai, segue o teu coração, tem calma, é suposto isso acontecer, é suposto ela estar a mamar outra vez passado 40 minutos, é suposto. Não quer dizer que não tenhas leite, não tem mas nada a isso eu sabia ver. isso eu sabia que tinha, não havia como não ter. Não ter, tu sabias, não é? Pois que Sim, eu tinha essas sim, dúvidas. pois, Sim, de alguma forma. E depois a Alice, e depois eu só percebi agora mais tarde, porque só agora é que a Alice teve sempre no percentil muito inferior. Mas o meu pediatra, ainda bem, não é? Sempre disse que, olha, a mãe é pequenina, ela também é sempre, sabes, ainda bem que nunca foi, deixou-me mesmo de continuar a amamentar e descansada. Mas havendo sempre aquela dúvida, não é? Às tantas, porque eu sentia mesmo que tinha pouco leite, tinha essa sensação, não é? Que eu não sentia, não havia aquela questão que diziam. E realmente ela sempre cresceu muito pouco, só agora é que deu aquele pulo gigante, mas depois deixei de amamentar e com a comida e não sei o que, e sempre foi assim, portanto não tinha nada a ver. Sim, não tinha nada a ver. E, portanto, Mas às vezes basta o profissional dizer é normal, às vezes basta ouvir o é normal, ajuda-nos a descansar. Eu também consultei, aliás, em França, ao fim do 3º dia, nós temos uma enfermeira que vem a casa e ela pesou o bebê e ele estava a ganhar peso e eu tinha tantas dúvidas, eu perguntava, é normal ele mamar às vezes de 45 em 45 minutos, todas as horas, e ela dizia-me, é normal, e só o facto de ouvir o profissional, uma pessoa fica mais descansada e ganha um bocadinho mais confiança até à próxima etapa.
E porque nós falamos isto, passa e daqui nada, o José está a chorar outra vez, não é? Precisa, já está já neta 5. Já estás a sentir que Mas precisas agora, de dar. queria ainda, se desse, ainda rapidamente falarmos só também deste lado sexy, não é? Que se perde ou que não se perde, e tu, Joana, não é? Que sim. acabaste também Eu por falava pôr bastante. há pouco tempo os implantes, não é? O que é que, não é? Este lado depois continuamos, não continuamos, é uma coisa nossa, somos nós que, porque depois também, às tantas na gravidez, também aumentam as maminhas, depois de um momento para o outro. Sim, de repente sentes... sim, eu lembro-me de pensar, uau! Uau, Também há era esse, assim. também. As minhas ainda não aumentaram logo na gravidez. Sim, também. Mas aí também também. não queria que ninguém tocasse, aquilo doía. Doía tudo muito. Sim, sentia assim tipo uns vidrinhos, como Ok. se... É isso. Tipo, não, eu sei que está Vais. possível, mas Mas ainda não hoje eu vai senti isso acontecer. com o leite, quando está, ou seja, quando começa a ficar cheia, a mamã começa a sentir esses vidrinhos, não é? Sim. Mas pode-se amamentar quando se põe implantes? Sabes? À partida, sim, depende muito da forma como é feita. Por acaso, eu amamentei, acho que não tem só a ver com isso, tem a ver com a qualidade da pele, etc. Mas foram 3 anos e tal ao todo, e eu tinha muita pele e para resultar o implante eu tive que extrair pele. Por isso eu fiz pela auréola, e pela auréola dizem que pode afetar mais alguns ductos. Mas eu conheço vários casos, tive que fazer essa investigação toda, de pessoas que conseguiram amamentar, neste caso foi o terceiro e a segunda filha. Depois de pôr exatamente com esta técnica. Pá, eu tive que fazer essa coisa de o que é mais importante para mim neste momento, o que é? É que eu nem sei se vou ter mais um filho, percebes? Então, isso e era uma coisa que eu queria já há algum tempo. Não quero fazer elogio, pelo amor de Deus, de operações plásticas, mas no meu caso eu sentia que podia ser que mudasse qualquer coisa em mim, em termos de autoestima, e pronto, e fiquei muito contente. E fico contente também por saber que há essa possibilidade ainda, se eu quiser ter. Sim. E é muito uma coisa nossa, porque às tantas, e também vocês, o teu também é muito recente, não é? Mas depois também há esta questão muito de casal, não é? Porque nós depois, ainda estamos aqui todas casadas, não é? Mas o facto é que os bebés... Eu gostei do ainda. Pois é, eu ainda não, mas mexe, ainda é muito recente, mexe aqui um bocadinho muito com as relações, mexe muito. E também há esse lado, não é? De um momento para o outro, não é? Sentes o teu corpo, não sei o quê. E acho que é muito mais uma coisa nossa do que deles. Eu não completamente, sim. Não, eu fiz a operação por mim, completamente. O não David é? estava tudo bem, sempre teve tudo bem. Ficaste mais contente do que ele. Sim, acho que sim. Eu nisso, em relação à questão do sexo, eu não tenho assim... Mas o que eu notei foi, para mim era muito difícil, antigamente, expor-me em público, ou alguma vez pensar em ter as mamas em público, e depois de começar a amamentar, agora é uma coisa que eu nem me preocupo. Se tiver que amamentar em público, amamentei em público e não estou ali preocupada ou a pensar, já amamentei em cafés, e não foi uma questão que me... É engraçado como muda a tua perspectiva. Sim. Não vês a mama como um objeto sexual. Exatamente. Eu também tenho essa perspectiva, de se tiver que tirar o seio do mama e não estou a pensar, está a ver o meu peito. Não me faz diferença nenhuma. Mas isso é bom, não acham que é muito bom? Sim, não é assim um despoderamento total, parece que vamos mais à nossa... a nossa essência. Mas por outro lado não tira, eu acho, o outro lado. Não tira. Porque tu consegues... Sim, eu se calhar estás numa fase Depende do contexto, não é? onde estás. Sim, mas às tantas vezes poderia... Quer dizer, às vezes há quem fique muito mais sensível e depois há alturas em que ainda não se consegue tocar na mama e essas coisas, não é? Mas não deixa de... Para nós acaba por ser muito mais fácil falar das mamas e lá estar em público, mas ao mesmo tempo eu acho que não se perde nunca este lado também sexy que dizíamos, não é? Acho eu. Eu quero Na acreditar que relação, não se perde. Eu acho que não. Isso Não, mesmo, não. não tenho. Também Isso não. não. E eu tenho uma questão ainda, que é a Alice, na altura, quando foi para deixar de amamentar, fiz aquela coisa de dizer que me doía, que a mãe tinha um dói-dói, e então para ela deixar de amamentar, ela... Como eu lhe disse que me doía, começou a fazer festinhas e habituou-se a fazer festinhas. Substituiu uma coisa pela outra. Substituiu uma coisa pela outra. Portanto, ela ainda hoje faz festinhas às minhas maminhas e adora. E portanto, mas quer dizer, isto tudo passa a ser tudo muito natural. E não deixa de, não é? Acho que não, as coisas não vêm... Acho que é possível as duas coisas, realmente. Está feito o programa. Falámos das maminhas, vá. Trouxeram objetos. Sim. Os meus até Sim. já viram, acho. Quem quer? Alguém quer? Queres começar? Eu posso Queres começar, começar? já que... Então vá.
São uns sapatinhos. Trouxe uns sapatinhos porque o Afonso começou recentemente, há um mês, a gatinhar e agora não para e já tive que bloquear as fichas todas e tudo mais. E agora já está naquela fase em que se começa a pôr de joelho e já se consegue pôr em pé sozinho. E, portanto, em breve eu acho que ele vai começar a dar os seus primeiros passos. E por isso também trouxe os sapatos e porque acho que a maternidade é também isto, não é? Pequenos passos e aprendemos a dar passos e por isso trouxe os sapatos em representação disso. Dele. Pois é, esta fase agora não é que ele não para. E tu? Next. Eu trouxe uma écharpe de portage, pano, em português, que tem cerca de 6 metros, penso eu, que me tem salvo a vida, porque... por vários motivos. Para já porque o José gosta muito de andar ao colo, então eu comecei a ficar com uma tendinite desde muito cedo. E então comecei a colocá-lo na écharpe e acho que é ótimo, para já porque estimula o contacto físico com a mãe, não é? Ele sente o bater do coração, a respiração, o odor, portanto o bebê gosta muito de estar em contacto com o corpo da mãe e acaba por se acalmar, portanto para crises de choro é espetacular, ainda por cima ficamos com as mãos livres, podemos estar facilmente palmadinhas no rabo, ficamos com as mãos livres, por isso podemos fazer coisas também em casa. Aconselhas, não é? Sem dúvida. Sim, podemos estender roupa, cozinhar na bimbi, não é? Cozinhar no fogão. Mas dá para fazer uns bolinhos de vez em quando e é super prático, é económico e... E começaste logo, quando ele é muito pequeno? Logo, muito pequenino, não, porque também levei algum tempo a aprender como Por isso pôr. é toda uma técnica. E eu, por exemplo, a Alice só começou, acho que foi com 3 meses, e ela depois já não... Eu bem tentava andar e tudo, mas como depois não se ela não habituou gostava. E aquela coisa de estar... Ela também nunca gostou muito de estar apertada. Pois, Não sei se era isto, eu achei que era de ter começado tarde, mas às vezes podia não ser. Mas tenho pena, porque às vezes que até adorava, né? Aquela coisa de poderes ter as mãos livres. E ele chega a dormir cestas de 2, 3 horas aqui. E se o colocares na cama não dorme Com tanto tempo, barulho, não é? com pessoas a falar, com os barulhos da casa, se eu colocar na cama, às vezes é 5 minutos. Pois é. Agora lembrei-me aquela coisa em que a gente vai lá e... Estamos com toda... Sabes que há um jogo agora no computador, não, aquilo tu tens que tentar pousar. tipo, é bem... A Isabel consegue, a minha filha consegue ter... Eu como sou um bocadinho mais... Está a preparar-se para o terceiro, está a preparar-se para o terceiro. Dela, que é muito. É que aquela coisa de tu tiravas a mão... Não, é isso. O que é que tiras primeiro e depois, quando já estás a sair, há um barulho qualquer? Mas depois vais aprender a desenvolver, vais desenvolvendo técnicas, porque nós agora temos uma técnica que ser a 2, que quando ele adormece na écharpe e tu precisas ir à casa de banho, não é? Às vezes não podes estar sempre com ele colado. Mas dá para ir à casa de banho comigo. Pois dá. E eu já fui, pronto, confesso aqui. Mas a gente já descobriu, já dominamos a técnica do tirar a écharpe com ele, em que ele vai puxando de um lado do outro e ele fica livre e eu consigo pô-lo na cama e ele aí fica um bocadinho mais, pelo menos dá para... sem levar o bebê. Muito bem. E tu, Joana? Olha, eu trouxe a coisa menos sexy de todas. Trouxe uma escova de dentes, porque é um dos momentos mais divertidos que nós passamos as 3 em casa, a lavar dentes. Nem sempre foi uma luta com a segunda filha. A primeira é assim, mais calminha, que me deixa fazer tudo e que obedece a tudo aquilo que eu digo, ou quase tudo. E a mais nova não, e foge pela casa toda e lá vou eu com a escova de dentes atrás dela, não sei o quê. Mas é porque é em bambu. Eu não sei se vocês, se ter filhos foi uma mudança para vocês também nesse sentido. Eu desde que tenho filhas, comecei-me a preocupar muito mais com a alimentação e também com a ecologia, que eu sei que também é um tema cada vez mais em voga, não é? E apesar de eu não gostar de lavar dentes a escova de bambu, eu faço para que elas também o façam e não gosto. Também não gosto mesmo. Também não gosto muito, também não. já experimentei. Eu uso, mas também não gosto. E pronto, e também não gosto se alguém me conseguir dizer como é que eu consigo, os espectadores me conseguirem dizer como é que isto não fica com mofo e a cheirar mal, pronto. Mas acho que é um dos esforços que eu faço também por elas, para que elas, entre outras coisas, claro, tenho não os consigo mandar fazer coisas se eu também não fizer, então pronto, tenho uma referência, mas é um grande esforço que eu faço.
Sim. do planeta. Eu também comecei a usar as Não é fraldas igual. reutilizáveis com ele, sim. Boa. E foi uma aprendizagem Eu que... sentei, usei durante algum tempo, mas não tive força suficiente. Não é Eu fácil, fiz não. muita pesquisa, mas Mas acho que também é mais facilidade, fácil porque ele ainda continua em casa connosco e, portanto, é mais fácil Mas eu fazer também tive a essa... segunda filha, supostamente. Sim. E eu comecei desde... Começaste logo? Logo. Até comprei mesmo de recém-nascido Eu e tinha de... tudo, tinha o kit todo e fiz durante muito pouco E achei que, do ponto de vista económico, fica muito mais rentável de só começar depois, não é? Porque este recém-nascido realmente aquilo dá para muito pouco Exato, tempo. exato. É ali umas semanas e depois aquilo deixa logo de servir. Mas achei que foi uma forma de começar logo a fazer a aprendizagem que era preciso. E tem corrido bem, tenho conseguido manter esse esquema. A única coisa que não consegui até agora foi a questão das noites. durante a noite, pois. Porque, lá está, no início eu fazia as trocas das fraldas, aquela coisa, acorda, não sei o quê, muda a fralda. Depois percebi que não, para lá, a prioridade é o sono e, portanto, a fralda não fica... acorda, Se eu não acorda, a fralda só fica lá. E nessa fase, na transição para as reutilizáveis, para mim não foi sempre fácil porque tive ali um período em que tinha muitas fugas, mas isso também tem a ver com a anatomia e com a adaptação da fralda, porque isto, às vezes é depois uma questão de nós, e não desisti nessa fase em que tive mesmo muitas fugas. Sim, tem a ver muito com as marcas e depois também com a tua prática, porque depois também vais percebendo, tem a ver com o posicionamento, a forma como pões a fralda e a adaptação que fazes. Eu não desisti, depois continuei e agora não tenho fugas absolutamente nenhumas durante o dia com as reutilizáveis e ainda esta noite tentei utilizar as reutilizáveis à noite. E não correu bem. É assim, não correu péssimo. Manhã agora... Mas também se for só essa, não é? Sim. Se for só uma durante o dia inteiro. Ele tinha algo, teve uma fuga, mas não foi uma fuga em que tivesse que... Portanto, não se estava a cama molhada, não foi uma fuga pequena, foi uma fuga menor. Teve uma fuga. Mas foi uma coisa muito pequena e até correu bem e teve a ver com a questão, porque eu acho que ele... por uma questão prática, eu às vezes, portanto, eu não estou em Lisboa e às vezes os meus pais estão em Lisboa, nós estamos muitas vezes em Lisboa e quando vou de viagens opto por não levar as reutilizáveis por uma questão... Eu acho que a maternidade também tem a ver com ser prático, não é? Sim. E então, pensei, não... Quando é assim, utilizas as descartáveis, mas também utilizas as descartáveis de bambu, aliás, a marca é mesmo bambu, que são facilmente são mais biodegradáveis. Mas eu noto que quando utilizo essas, ele fica muito mais com assado do que as outras. E então, como ele estava um bocadinho cheio, vou tentar fazer hoje, esta noite, e não correu mal de todo, não é? Mas tenho conseguido fazer esse equilíbrio e tem corrido bem. Já há uma consciencialização. Sim. E não estou arrependida. Não estou arrependida. Só que isto é como tudo na maternidade. Eu acho que tens que ir aprendendo, testando e não desistindo, não é? Não desistindo logo na primeira... Pois é, que eu fiz para aí 2 semanas só. Eu vi a minha cunhada a fazer e achei... mas eu acho que se calhar desisti, se calhar se eu continuasse mais um bocadinho, dava, né? ia compensar, nem que seja consciente da consciência. Consciência. E financeiramente também. E aquela preocupação que eu não tenho que andar sempre a comprar fraldas. Eu sei que tenho ali. Pronto. É uma questão de gestão. Muito bem. Ora, então o meu objeto é a minha t-shirt. E o que é? Isto também muito pelo nosso tema e que foi também feita, digamos assim, a pensar também no primeiro tema que falámos, não é? Do cancro e muito para a questão do autoexame, de nos tocarmos, da palpação, que é super importante, não é? E, portanto, já que falamos de mamas aqui, acho que é isso, acho que é importante muito nós, porque cada vez mais, se for detectado algo estranho, devemos de ir ver e, portanto, realmente a palpação é uma coisa que nós nos esquecemos, não sei se as pessoas ainda se têm muito esse hábito ou não, mas eu acho que é muito importante tê-lo, não é? Não sei se foi assim, por exemplo. E não ter medo de, mesmo se sentimos qualquer coisa, não ter medo de ver o que é, porque de qualquer das maneiras nós não podemos mudar o que já lá está, portanto, quanto mais cedo nós pudermos fazer o diagnóstico, melhor, mais hipóteses temos de, se calhar, até evitar muitos dos tratamentos, não é? Isso mesmo. E, portanto, a minha mensagem é esta: don't be shy, touch yourself, não é? Acho que é por aí. E olha, obrigada, um brinde, porque nós não fizemos um único brinde. Não, mas eu bebi um bocadinho. Janete, olha, faz conta que bebes um bocadinho. Molha os lábios. Só molhar os lábios.
Olha, ele está a chamar. E ele portou-se lindamente. Muito bem. Já viste? Não estavas à espera assim, ou estavas? Ouviste aí uma vez Eu assim? ouvi mais vezes que E vocês, eu se imaginei calhar. ela produzir logo leite. Eu acho Se que ela ouvi agora mais tem que ir a vezes. correr, ou não? Está calminho. Não, ele está com o pai, eu tenho muita confiança no pai.